E, portanto, temos aqui quase que uma conversa. Eu, se calhar, começava pelo Ricardo, porque tem muitos anos de experiência a ajudar os alunos portugueses que o procuram, mas certamente há muitos outros que até vão para os Estados Unidos e conseguem a candidatura, ou que gostariam de ir e não conseguiram e que não sabem sequer que este tipo de serviços existe, e existe em Lisboa, mas também existe à distância, portanto não é preciso estar em Lisboa, que o Ricardo está na Comissão Fulbright e desenvolve e tem contacto com um conjunto, muitos estudantes todos os anos. Ricardo, qual é a maior dificuldade? Quem são esses alunos, esses estudantes que procuram a Comissão para serem ajudados a preparar uma candidatura, uma boa candidatura? Quais são as principais dificuldades que eles têm? Como é que isso funciona? Pronto. Então, boa tarde, antes de mais. Nós temos, de facto, na Comissão Fulbright, recebemos inúmeros pedidos de informações sobre o processo de candidatura a universidades nos Estados Unidos, quer ao nível da licenciatura, quer ao nível de programas graduados, nomeadamente programas de mestrado e de doutoramento. E eu diria que uma das principais dificuldades que os estudantes portugueses têm é perceber a complexidade do processo. Portanto, o processo em si é um processo complexo, um processo demoroso, exige muita preparação, uma fase de preparação exaustiva, exige muito trabalho de casa, nomeadamente na pesquisa das universidades e dos programas a que os estudantes vão candidatar, e também exige uma certa mudança de mentalidade. Portanto, os estudantes muitas vezes chegam aos nossos serviços e perguntam-nos qual é a nota mínima de acesso a determinado programa, sendo que nos Estados Unidos há um conjunto de elementos de candidatura que é geralmente pedido pelas universidades, em que a nota de frequência, quer do ensino secundário, seja do ensino secundário, seja da licenciatura, é mais um dos elementos e pode, muitas vezes, não ser o elemento determinante na questão da admissão. Ou seja, eu diria que uma das principais dificuldades é os estudantes, precisamente, perceberem a complexidade do processo e darem-se tempo para se prepararem. Está a ele falar de várias coisas. Dar tempo para preparar. Quanto tempo demora uma candidatura? Pronto. De facto, isto é, se eu quiser candidatar-me e decidir agora, posso esperar, se tiver sucesso, ser admitida em? Pronto. Isso é uma questão difícil de responder assim perentoriamente, mas o prazo de candidatura das universidades mais seletivas nos Estados Unidos termina cerca de 9 meses, e às vezes até mais do que isso, antes do início dos programas. Portanto, terminará agora em janeiro, será agora o prazo de candidatura, por exemplo, para o ano académico que começa em final de agosto, setembro de 2020, quer para licenciaturas, quer para programas de mestrado, doutoramento. Portanto, isso significa que se houver um candidato que queira fazer um mestrado numa universidade, deve começar a sua candidatura no início do último ano da licenciatura? Sim, precisamente. E se calhar já vai tarde. No início, portanto, a efetivar a candidatura, sim, precisamente. Agora, a fase de preparação tem que vir antes. Vai para trás. Sim. Por exemplo, nós temos um programa que eu depois falarei mais tarde, que é um programa dirigido a estudantes do 11º ano das escolas secundárias, que é o Competitive College Club, que são 18 sessões e começamos geralmente essas sessões em março de cada ano. Portanto, os estudantes estão no segundo período do 11º ano, começamos com eles na preparação da candidatura, que só vai acontecer no outono, portanto, no primeiro período do 12º ano. E o que é difícil? O que é difícil para os estudantes fazerem esse? É uma carta de motivação? Pronto, há um conjunto de elementos de candidatura que exigem uma forte preparação. Em primeiro lugar, eu diria que os exames de acesso ao ensino superior nos Estados Unidos, geralmente o SAT ou o ACT, exigem preparação, exigem prática, exigem estudo, prática constante, porque a própria rapidez de resposta é um dos elementos da avaliação dos exames. Portanto, os estudantes, geralmente nos Estados Unidos, um estudante americano, quando pensa em candidatar-se à universidade, começa a praticar o SAT ainda durante o 10º ano ou durante o 11º ano e, finalmente, no primeiro período do 12º ano,
faz mais uma sessão do SAT, escolhe a melhor nota e essa nota que envia. Ou seja, os estudantes portugueses, quando pensam em candidatar-se à universidade nos Estados Unidos, a nível do Bachelor's Degree, se fizerem uma só vez o SAT, já estão a correr um alto risco de terem uma nota não tão boa, não é? Portanto, não conseguirem logo aquela nota que desejam. Portanto, isso, por si só, é um dos elementos que exige preparação. Depois há uma série de outros, como, por exemplo, as cartas de recomendação. É um dos elementos que, geralmente, também requer algum cuidado, porque não existe em Portugal, a este nível da licenciatura, essa prática dos professores do ensino secundário escreverem boas cartas de recomendação. Portanto, é um trabalho que os estudantes têm que ter com os seus professores, têm que, no fundo, os ensinar um pouco, dar-lhes as ferramentas necessárias para que eles possam escrever boas cartas de recomendação. Isso também é um elemento que exige alguma preparação. E, finalmente, eu diria que uma parte que é quase sempre descurada pelos candidatos portugueses e que ainda há pouco falámos numa das sessões dos nossos programas com a professora Diolinda Adão, que é o personal statement ou o statement of purpose, dependendo do que é pedido pela universidade. O personal statement pode ser um elemento verdadeiramente decisivo na admissão de um estudante a universidades e é geralmente muito pouco cuidado porque nós também não temos essa tradição, portanto. Sim. Portanto, é preciso pesquisar, é preciso perceber qual é a real importância daquele elemento de candidatura, sobretudo numa dessas universidades que são mais seletivas. E numa candidatura a uma pós-graduação? Mestrado ou doutoramento? Pronto, aí... Estamos também a falar desses tais 18 meses? Sim. Portanto, o processo não muda muito. Portanto, o processo de candidatura a um programa de graduado, um programa de mestrado ou doutoramento, existe também uma grande preparação, portanto, porque também existem exames de admissão, geralmente. Existe um exame de admissão para quem passa da licenciatura para a escola graduada, que é o GRE, que é geralmente um dos elementos de candidatura pedidos. Existe um exame de inglês também, que é o TOEFL, que geralmente é pedido, o TOEFL ou, por vezes, em alternativa, o IELTS. Mas tudo isso exige grande preparação. Sendo que, no caso eu diria que, por exemplo, no caso dos doutoramentos, o grau de seletividade pode ainda ser mais alto. Portanto, uma carta de recomendação tem que ser ainda mais bem pensada. Tem que, de facto, um professor, quando a escreve, tem que pensar exatamente quais são as qualidades intelectuais que o fazem acreditar que aquele estudante especificamente vai ser um excelente candidato a doutoramento, ou quais são as qualidades desse estudante que fazem com que a universidade o queira ter lá. Portanto, qual é o contributo que esse estudante também pode dar à universidade. Então, um conjunto de diferentes elementos que têm que ser preparados com muita antecedência. Eloy, como é que foi? Bem, antes de tudo... Como é que foi esse processo e como é que foi o seu processo de candidatura a Berkeley, que é uma das universidades de topo dos Estados Unidos? Como é que foi a experiência de ter desenvolvido o seu doutoramento durante 5 anos, suponho eu, 6 anos, em Berkeley? Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite endereçado pela FLAD e a iniciativa também. E desde já boa tarde a todos, à plateia. Até porque estas iniciativas são extremamente importantes. Na minha altura não assisti a nenhuma palestra deste género, provavelmente se calhar até por desconhecimento, mas houve diversas pessoas que me prestaram a consultoria necessária para que eu tivesse sucesso na entrada. Nomeadamente o Ricardo. Exatamente, a uma determinada altura, agora depois já chegamos à conclusão que nos cruzamos. Mas não foi por causa disso. Exato. Portanto, para completar um bocadinho aqui o que o Ricardo referiu, é de facto, eu penso que a grande diferença na candidatura, na parte de candidatura e depois a parte de doutoramento, também existem diferenças, digamos, fundamentais entre estudar nos Estados Unidos a nível graduado e estudar, eu diria até na Europa, mas agora focando-me apenas na parte da candidatura, a ideia principal é que é de facto multidimensional, ou seja, nós em Portugal estamos muito habituados
até mesmo, até recentemente saíram as novas notas do acesso ao ensino superior e de repente vemos nos jornais que o fulano entrou com nota 19.4 na universidade, não sei do quê. Isso, para mim, que estudei nos Estados Unidos, eu olho para isso e não me diz nada. E porquê? Porque realmente estudar nos Estados Unidos, pelo menos a um nível graduado, implica um conjunto de testes, digamos assim, em que realmente a nota influencia. Contudo, há aqui logo um pressuposto que é, no dito high school, nos Estados Unidos, é comum um aluno acabar com uma média de 4.0. 4.0 significaria 20 em Portugal. Eu desafio a qualquer pessoa a encontrar um 20 os 20 aqui. Em Portugal são para os professores. Exato. Portanto, há logo aqui uma clivagem, um choque cultural entre o sistema americano e o nosso sistema, e se pusermos todos os ovos nesse cesto, eventualmente podemos perder a batalha. Ou seja, o que é que significa? Significa que temos que nos virar para as outras dimensões. Quais é que são essas dimensões? Cartas de recomendação, e posso falar também um pouco onde é que eu, nesse caso, no meu caso em particular, foi onde a minha candidatura se tornou mais forte. Depois, GRE, ter uma boa nota no GRE em determinados departamentos pode ser importante. Existem departamentos que não requerem GRE. Normalmente nas ciências humanas não há essa necessidade. No caso, para as escolas mais de business, é o GMAT, que é muito semelhante. Portanto, o nível de dificuldade é extremamente semelhante. Estudar para o GRE deve ser enfrentado não como eu sou bom aluno e como tal eu vou ter uma boa nota no GRE. Não vão por aí. O GRE é como treinar como um atleta de alta competição. Ou seja, o que realmente faz sentido não é ser um excelente aluno na universidade para conseguir depois ter uma boa nota no GRE, é praticar. E aí sim consegue-se realmente ter uma boa nota. Porque o GRE é um teste cujo tempo também é avaliado. E tem uma forma de graduação, digamos assim, que é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Basicamente existe um tempo limite em que quanto mais perguntas se responder nesse tempo limite, maior será a pontuação, e o nível de dificuldade das perguntas depende do desempenho da pergunta anterior. Portanto, é um sistema dinâmico e que o aluno, quando está a executar o teste, deseja estar sempre no topo, ou seja, deseja estar sempre a responder a perguntas difíceis no mínimo de tempo possível. Ou seja, isso só se consegue com muita prática. A questão do TOEFL, portanto, aí é um bocadinho mais fácil, contudo também recomenda-se treino. Eu recomendaria algo, pelo menos que foi uma das minhas dificuldades, que é a questão do inglês. O meu inglês era bastante paupérrimo. Estou a olhar ali para a professora Diolinda, que foi quem sofreu um bocadinho também com isso. E de facto é importante, não basta saber nas áreas das engenharias é muito comum focarmos muito no chamado inglês técnico. Não chega, é preciso ter um bom domínio do inglês. Muito também, por aquilo que também se falou aqui, é preciso escrever um bom statement. No caso da Universidade da Califórnia em Berkeley, pede-se 2 statements, um mais focado na parte pessoal, outro mais focado na parte da investigação. Convém ter bom statement, bem escrito. E diz-me uma coisa, Eloy, quando fizeste esse statement, já tinhas plena consciência do que seria o âmbito da tese de doutoramento que irias desenvolver, da tua investigação de doutoramento? Isso é uma excelente pergunta. E se calhar salto um bocadinho mais para a frente, que é a diferença do que é estudar, do que é fazer um doutoramento na Europa e o que é fazer um doutoramento nos Estados Unidos. Fazer um doutoramento na Europa, ou, por exemplo, ou pelo menos da experiência que eu tenho dos meus colegas e daquilo que vou verificando,
o problema de dissertação é dado no dia 1 do doutoramento. O problema de dissertação na minha faculdade, no departamento onde eu estudei, pelo menos, que é a experiência que eu posso providenciar, é o ponto mais importante da avaliação de um aluno, que acontece a rondar o 3º, 4º ano de doutoramento. Ou seja, é impossível, ainda antes de me candidatar, saber o que é que realmente eu vou investigar. Portanto, os statements são tipicamente não tanto específicos no sentido de dizer o que é que, qual é que é o problema que vou resolver, porque isso só vai parecer muito mais ajusante, mas sim como o aluno se situa na sua comunidade. Portanto, é algo um bocadinho mais abstrato enfim, requer um bocadinho também mais de imaginação. E esse problema de investigação que lhe foi dado no 3º, 4º ano, diz que lhe foi dado. Dado, pronto, okay, ou foi exato. Ou foi construído por si. Exato. E aceito, portanto, pelo corpo docente, pelos professores. Acho. Ok, então vou descrever apenas e só aqui um bocadinho mais em termos sequenciais como é que se desenrola, quais é que são os instantes digamos, de avaliação de um aluno que faça doutoramento em engenharia, pelo menos em Berkeley. Portanto, depois de entrar, começa numa parte curricular, que depende também de departamento para departamento, mas é uma parte, o primeiro ano, pelo menos, eu poderia comparar a parte mais difícil que eu tenha feito, comparado com o meu primeiro ano de doutoramento, foi a minha recruta. Portanto, eu sou militar, como aqui já foi dito. A recruta durou um mês. O primeiro ano, como o próprio nome indica, durou um ano. E é extremamente duro. O primeiro ano é extremamente duro. As boas notícias é que os outros alivia bastante. Passando o primeiro ano, a coisa alivia. E isto é muito importante, é muito importante perceber, porque é nestas alturas em que não é necessário haver comunidade também. É preciso ter pessoas que nos apoiem. É importante, se estamos a estudar num país diferente, eventualmente, se houver essa oportunidade, se calhar em alguns sítios pode não haver comunidade portuguesa, mas se existir uma comunidade portuguesa, juntem-se a ela, porque tipicamente serão pessoas já com alguma experiência da universidade e que vos podem apoiar e, enfim, dar-vos esse apoio quase psicológico que é necessário. Portanto, agora fiz aqui uma parte um bocado tangencial, mas no final do primeiro ano existe um momento de avaliação que é os Preliminary Exams. Nos Preliminary Exams, se é um exame de go-no-go. Eu peço desculpa utilizar termos em inglês, mas... Enfim, o inglês melhorou bastante neste processo. Exato, sim. Ou seja, nos Preliminary Exams, quem falhar os Preliminary Exams tem tipicamente a hipótese de executar novamente. Isto depois, mais uma vez, varia de departamento para departamento, mas se chumbar à segunda, aquilo que acontece tipicamente passa para um projeto de mestrado e sai fora do programa doutoral. E vi muita gente, vi isto a acontecer com muitos colegas meus. O segundo elemento, depois de se fazer a parte curricular, que em Berkeley dura sensivelmente 3 anos, aqui é logo a grande diferença do que é estudar na Califórnia e estudar, por exemplo, em Portugal. A parte curricular é extremamente densa. Depois de terminar a parte curricular, o aluno pode se submeter aos chamados Qualifying Exams. O Qualifying Exam é o segundo momento de grande stress do aluno em Berkeley. Tipicamente, psicologicamente, é mais fácil de enfrentar porque já existe algum traquejo anterior e já vimos muitas pessoas a passar por esse processo. Os Qualifying Exams são difíceis em qualquer departamento e qualquer departamento os tem.
podem ser ligeiramente diferentes, mas todos eles existem em qualquer departamento em Berkeley. E no Qualifying Exam é que valida o seu problema de dissertação. O problema de dissertação é construído pelo aluno em conjunto com o orientador. E é a validação do problema de dissertação que eu diria que é o equivalente à defesa do doutoramento. No caso do meu Qualifying Exam, foi um exame efetuado com um júri de 5 elementos, entre os quais o meu orientador, se bem que o meu orientador era um elemento neutro, portanto não poderia intervir, e é um exame extremamente duro, em que é revisto, em alguns departamentos podem-se focar mais na parte curricular, no meu em particular focava-se na parte de investigação. Ou seja, para além de toda a parte curricular que teve que acontecer até o 3º ano, também teve que acontecer publicações em journals ou conferências de referência que sustentem esse Qualifying Exam. Para ser aqui muito franco, o meu primeiro Qualifying Exam eu falhei. E foi dos momentos mais complicados também da minha vida. Mais uma vez, não cai o Carme a Trindade. Há a segunda oportunidade. Na segunda oportunidade, corrige-se o que se fez de errado e tipicamente, enfim, consegue-se com sucesso. Também vi pessoas a falhar o segundo Qualifying Exam e sair da universidade, aí só mesmo com o mestrado, mas já com 3, 4 anos perdidos. Vi colegas meus a não aguentar o stress do primeiro qualifying, falhar o primeiro qualifying e desistirem do plano doutoral. Isto para dizer que realmente a carga psicológica é também elevada e é preciso saber geri-la. No meu caso em particular, por exemplo, eu submeti-me a Qualifying Exam tinha as minhas publicações submetidas, mas não as tinha aceito. E não tinha essa ferramenta do meu lado. Da segunda vez já tinha as minhas apresentações feitas em conferência, tinha já um paper em journal e basicamente a apresentação os slides foram praticamente os mesmos. Porque a conferência foi estava outra, protegido. mas estava protegido. Estava protegido porque tinha de facto publicação aceite e avaliada por pares. Exatamente. E as coisas boas? As coisas boas são porque são até muitas. Agora é muito difícil. Certo. Portanto, eu aqui vou-me focar na experiência que tenho, que é Berkeley, e enfim, eu diria que não há muitos sítios como aquele, sequer nos Estados Unidos, portanto, não é fácil de generalizar para outras faculdades e para outros estados até. De estado para estado, como vocês sabem, os Estados Unidos são extremamente heterogéneos. A universidade em si é um sítio excepcional. Sentimos que realmente estamos na ponta da lança, como nós costumamos dizer, na Força Aérea. Estamos realmente a sentir o fervilhar da investigação académica e também da parte da indústria, porque Berkeley está situado no complexo Silicon Valley e vê-se muita coisa a acontecer, principalmente na área da engenharia. Portanto, é extremamente interessante. O contato que existe com a parte da docência também, e é importante também, se calhar, referir isso, que é diferente do que aquilo que acontece, por exemplo, em Portugal. O contacto com a docência é muito mais próximo. Por exemplo, eu nunca tratei o meu orientador senão pelo primeiro nome. A formalidade é diferente. Contudo, a exigência também é bastante diferente. Por exemplo, eu recordo-me no primeiro meeting que tive com o meu orientador, no group meeting, ele disse-me: bem, estás a fazer a cadeira X, para a semana eu quero que apresentes ao grupo o que é que aprendeste nessa cadeira. E vais-me explicar a mim porque eu também não percebo desse assunto. É muito comum isto acontecer. Portanto, o professor
é normal um orientador enviar um aluno para executar uma determinada cadeira numa determinada área que o próprio professor não domine. O aluno é um companheiro de trabalho do professor. Exatamente. Com um nível de exigência muito grande. Portanto, é uma tensão que existe sempre entre o aluno e o orientador, em que chega a uma determinada altura, que é uma fase interessante, que há uma determinada altura em que o orientando já sabe mais sobre o seu tema. Isto tipicamente acontece a rondar o segundo, terceiro ano, já sabe mais do que o orientador. E aí cria-se uma certa frustração, porque por vezes quer-se passar uma determinada mensagem académica e não se consegue. Mas esta interação é extremamente interessante. Mais coisas boas. A cidade em si é excepcional. A comunidade portuguesa em Berkeley é pequenina, mas é um apoio enorme, não só aos alunos que estão, quer em doutoramento, quer em undergrad, quer visiting scholars, quer estejam apenas e só a visitar aquela universidade, vão ter sempre um apoio, vão ter sempre alguém a falar português. Há sempre a disponibilidade de ir até São José e ir ter com a comunidade portuguesa e beber uma Superboc, que é coisa que para quem vive imigrado às vezes para quem nunca viveu imigrado se calhar não dá às vezes valor a estas pequenas coisas, mas quando estamos longe esses pequenos contactos são interessantes. O que é que ganhaste em vez de fazer? Porquê é que não fizeste o doutoramento na Universidade do Porto, onde fizeste o mestrado? Houve uma série de contingências. O que é que perdeste? Exato. Houve uma série de contingências que me levaram a que isso acontecesse. Eu tinha vontade de estudar lá fora. Sempre tive. Não tive essa oportunidade quando era estudante de licenciatura, uma vez que estava na academia da Força Aérea, que não me permitia fazer isso. Na altura, depois, quando passei para docente, havia essa liberdade. Já tinha colegas meus que tinham feito poucos, mas alguns que tinham feito doutoramento nos Estados Unidos e no Canadá. Portanto, eu sabia que havia essa porta e fui explorando as oportunidades que tinha, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. O que me levou aos Estados Unidos e particularmente a Berkeley foi na altura o meu orientador de mestrado, o professor João Sousa, da Philp, que tinha um contacto com Berkeley já de longa data e que em 2007 pôs-me em contacto com um colega dele de lá para disponibilizar a execução de um estágio de curta duração. Na altura durou 2 meses, e o intuito era eu conhecer a universidade e conhecer também o grupo de investigação, que era um grupo interessante para aquilo que nós estávamos a fazer aqui. E quando fiz esse estágio, na altura, esse professor, que depois acabou por ser meu orientador, gostou do trabalho que eu fiz e incentivou-me a candidatar. Portanto, acho que foi um conjunto de vicissitudes que levaram a que eu me encaminhasse por ali. Eventualmente, se a coisa não tivesse acontecido em Berkeley, teria feito provavelmente doutoramento na FEUP, porque era onde eu estava na altura a fazer investigação. Ok, eu gostava só de voltar aqui ao Ricardo, porque eu acho que é importante termos um pouco mais de informação dessas ações. Sim. Que a Fulbright organiza anualmente e que eu sei que há ali uns slides com Sim. as datas de candidatura. Sim, eu posso. Talvez seja... Portanto, é basicamente isto. Portanto, nós temos 2 programas que visam apoiar estudantes portugueses que queiram candidatar-se a diferentes níveis de estudo em universidades e instituições de ensino superior nos Estados Unidos, nomeadamente temos o Pathway to Graduate School, que é um programa que este ano incluiu 6 sessões sobre temas específicos do processo de candidatura a programas de mestrado e doutoramento em universidades norte-americanas. Nestas sessões nós exploramos o assunto da sessão, obviamente. Cada estudante, geralmente também, cada participante do programa
já também fez alguma pesquisa e também contribui muitas vezes com o seu próprio, com informações novas. Portanto, funciona quase como um grupo de entreajuda. Portanto, os programas, cada sessão, aliás, do Pathway inclui uma primeira parte em que nós exploramos o tema e uma segunda parte em que em que eu convido uma universidade americana para abordar o tema na perspectiva da Universidade Americana. E isso, penso eu, tem sido um pouco a grande mais-valia do programa, porque temos não só a nossa perspectiva, portanto, eu conheço os problemas que os estudantes portugueses sentem quando se candidatam a universidades nos Estados Unidos, mas depois temos também a perspectiva das universidades americanas relativamente à candidatura de estudantes que estão no estrangeiro. Portanto, este é o programa. O programa este ano já terminou, portanto, contamos abrir a próxima edição do programa para o ano, portanto, em abril, sendo que em abril será para o ano académico de 21-22, parece longínquo, mas não é assim tão longínquo. E os participantes deste ano, já percebi que estão aqui alguns? Estão agora no processo de concretizar as candidaturas, ou seja, estão no momento em que vão pedir as cartas de recomendação aos professores, ou já pediram, já falaram com eles, estão no momento em que já começaram a preencher. É que às vezes há necessidade de corrigir as cartas de recomendação dos professores, não é? Sim. Nós sugerimos alterações. Que elas sejam alteradas. Mas, por exemplo, nos essays, nos personal statements e nos statement of purpose, que são aqueles dois elementos que algumas universidades pedem, uma carta de motivação pessoal, que será o personal statement, e o statement of purpose, em que se fala um bocadinho mais dos objetivos académicos, não é? Dos objetivos académicos, precisamente. Portanto, aí sim, nós damos apoio, intervimos. Temos também americanos que trabalham connosco, que nos ajudam a corrigir esses elementos, aí sim, a corrigir o inglês desses textos. E, claro, nós também fazemos os nossos próprios comentários sobre os textos. Portanto, os candidatos estão agora a produzir isso, sendo que já recebemos materiais, já devolvemos materiais comentados e esperamos que até ao final, até dezembro, meados de dezembro, entreguem as candidaturas. Portanto, isto no que diz respeito ao Pathway. Depois, o programa Comparative College Club é o outro programa que eu falei, que visa auxiliar estudantes no 11º ano da escola secundária a construírem uma candidatura ou melhorarem as possibilidades de serem admitidos com ajuda financeira por universidades nos Estados Unidos. Portanto, nós já temos algumas edições do Comparative College Club, sendo que, uma vez mais, os participantes deste ano estão neste momento a concretizar as candidaturas, portanto, a trabalhar nos elementos de candidatura. Eles estão no primeiro período do 12º ano, portanto, contamos que até ao final deste ano, até dezembro, entreguem as candidaturas, sendo que, o mais tardar, até abril de 2020, irão receber as respostas dessas candidaturas e, nessa altura, em princípio, já saberão qual é a universidade onde vão estudar, caso aceitem essas admissões. Portanto, o próximo concurso, uma vez mais, será em 2020, em fevereiro de 2020, para o ano académico 2021-2022. O que, aqui relativamente ao Comparative College Club, o que eu posso falar dos resultados que temos tido, digamos assim, é que são sempre grupos pequenos. A verdade é que começamos sempre com grupos maiores e que depois vão desistindo ao longo da formação. Sim. Mas não excluem à partida as pessoas. Portanto, não. Qualquer aluno, qualquer candidato que queira integrar qualquer uma das ações, não há qualquer processo de seleção. Exatamente. Até o nosso limite de espaço, para já não temos tido esse problema, sendo que a única seleção que nós fazemos é com base naquilo. Nós temos um formulário de candidatura, portanto, a participação nestes programas é mediante candidatura. Sim. E nós queremos ver que são alunos que têm algum mérito académico. Portanto, é isso que nós tentamos avaliar da candidatura. Ok, já percebi. Portanto, significa que olham para os grades do aluno e, portanto, se sentirem que está fora de qualquer possibilidade de ser aceito, informam isso ao aluno. Sim, exatamente.
Portanto, os participantes, portanto, dos 6 participantes do Competitive College Club que terminaram o programa, portanto, no ano 2018, foram 6, mas receberam admissões nestas universidades. E sendo que eu, por acaso, só tenho aqui... por acaso não tenho aqui, mas 2 acabaram por... está aqui a informação. 2 estudantes acabaram por aceitar a admissão em Boston University e Princeton University com ajuda financeira. Isso é que é importante. Portanto, sendo que algumas universidades, sobretudo as universidades de maior renome internacional, são capazes, oferecem muitas vezes o que falta aos estudantes em termos de capacidade financeira. Portanto, e foi isso que aconteceu aqui com estes 2 participantes. Portanto, só para terminar, porque estamos mesmo em cima da hora, Sim. mas só para terminar, portanto, um estudante tem que se candidatar, só pode usufruir de qualquer ajuda financeira depois de ser aceito. Sim, geralmente as universidades, quando enviam a carta de admissão, enviam também informação sobre a eventual ajuda financeira que oferecem. Portanto, se não houver admissão, não há qualquer ajuda financeira, como é evidente. Muito obrigada. Eu não sei se eu talvez deixasse abrir para 1 ou 2 questões, se houvesse, porque as questões eu gostaria que fossem para o fim. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, quer ao Eloy ou ao Ricardo. Há uma questão? Força. Boa tarde. Eu queria questionar acerca dos exames. Eu não tenho nem o TOEFL, nem o outro exame que me disseram. Eu tenho o Proficiency, por isso tenho que fazer outro exame para entrar, para doutoramento, por exemplo, porque eu estou no último ano de mestrado. No caso da Universidade da Califórnia em Berkeley e para o caso específico dos cursos de engenharia, é necessário o TOEFL e o GRE. Não sei se o IELTS é aceito, eu penso que não. E o Proficiency é bom tê-lo. Se eu soubesse o que sei hoje, teria verdade por algo desse género, mas no final tem que sempre fazer o exame. Ok. Sim, eu gostava só de acrescentar que os exames da Universidade de Cambridge, Reino Unido, de uma forma geral, não são Está aceitos aqui pelas universidades a professora Diolinda a dizer que os próprios americanos também têm que o fazer. Ok. Ricardo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Portanto, de facto, mesmo uma pessoa que tenha o Proficiency, geralmente tem que fazer o TOEFL ou o IELTS. Ok. Não, mais alguma? Eu disse que eram 2. Está ali. Eu imagino que seja aluno, não quer dizer de onde é que vem? Sim, eu venho do Instituto Superior Técnico. Eu estou no último ano da licenciatura agora. Eu estava a pensar em ir fazer um mestrado fora nos Estados Unidos. Eu estou num programa de mestrado integrado. Isso tem algum problema na admissão ou nas equivalências depois nos Estados Unidos ou não? Bom, desde que consiga comprovar, quando terminar a licenciatura, que lhe é conferido esse grau, não, pode perfeitamente candidatar-se, desde que, é uma coisa que nós aqui não falámos e que já discutimos no Pathway, desde que a Universidade nos Estados Unidos aceite para a Graduate School candidatos com licenciatura de 3 anos. Porque o processo de Bolonha vai introduzir aqui um desfazamento no número de anos, sobretudo, porque não na preparação científica, mas no número de anos, algumas universidades podem não aceitar candidatos com 3 anos à sua escola graduada. Eu posso complementar só um pouco. Apesar de eu ser pré-Bolonha, portanto, eu fiz o curso, também acabei no técnico, portanto, era a licenciatura, dita licenciatura, mas de 6 anos. Tinha um mestrado ainda em cima disto, dos mestrados antigos. Contudo, em termos de carga letiva, acabei por ter que fazer exatamente o mesmo que os meus colegas que tinham, por exemplo, os americanos, que tinham menos tempo letivo até aí, que tinham apenas e só 4 anos. Ou seja, no final, o processo de equivalências é sempre muito, muito complicado. À partida, mesmo para um aluno de doutoramento, vai ter que fazer a carga letiva de graduate student, que é a mesma, quer para um, ou melhor,
que também está incluída a parte do mestrado, digamos assim. Ok, então para submeter uma candidatura a um mestrado é preciso ter a licenciatura já toda feita. Não se pode submeter a candidatura antes de acabar a licenciatura. Não, pode, Não. pode submeter. Tens Agora, que submeter no ano anterior, portanto sim, ainda não exato. acabaste a licenciatura. Portanto, está no terceiro, é isso. Começou agora o terceiro. Começou agora. Bom, lá está. Já está um bocadinho em Sim, cima agora da hora. Mas eventualmente pode submeter agora a candidatura para começar no ano académico 2020-2021. Sendo que, quando terminar a licenciatura, entregará o certificado de conclusão da licenciatura. Agora, o que é importante é candidatar-se a universidades que aceitam candidatos em que a licenciatura tem um número de anos, tem 3 anos só. É que a licenciatura atualmente no técnico, nas escolas de engenharia nacionais, tem 3 anos. Mas a licenciatura, ou o equivalente à licenciatura nos Estados Unidos, são 4. Exatamente.